Nesse vídeo falaremos brevemente sobre as fontes históricas. No século XVIII, estudiosos franceses inseridos na tradição iluminista desenvolveram um método erudito de crítica das fontes. Esse método consistia na crítica interna e externa dos documentos, de modo a comprovar, sob rígidos parâmetros cientificistas, a sua autenticidade, como a comparação entre os documentos por meio de seu estudo filológico. No século XIX, institucionalizada na Alemanha, a história se tornou uma disciplina acadêmica, e os historiadores recorreram ao método erudito dos franceses para o desenvolvimento de sua crítica histórica. Esses historiadores da chamada escola metódica privilegiavam os documentos escritos e de cunho oficial, principalmente os documentos diplomáticos, o que gerou uma produção historiográfica centrada na história política. Na passagem do século XIX para o século XX, alguns sociólogos já criticavam a pretensa objetividade do método histórico. No final dos anos 1920, a contestação a essa rigidez documental partiu dos historiadores franceses ligados à escola dos análises, responsáveis pela ampliação do campo documental à disposição dos historiadores. A ampliação das fontes, o desenvolvimento de novos temas e novas abordagens, levado a cabo pelos historiadores das gerações herdeiras das escolas dos análises, principalmente os adeptos da nova história, como Jacques Le Goff, possibilitaram uma renovação nos estudos históricos. A ampliação das fontes e o desenvolvimento de novos temas e novas abordagens têm, gradativamente, sido incorporados nas escolas brasileiras, transformando em diversos âmbitos o ensino de história. A introdução de novos conteúdos no currículo escolar e a ampliação da concepção e uso de documentos históricos em sala de aula são, ainda hoje, um desafio para educadores e historiadores. Diante dessa renovação no ensino de história, acreditamos ser fundamental que o professor oriente os alunos acerca da necessidade de, ao analisar fontes históricas, levar em consideração contextos, funções, estilos, argumentos, pontos de vista e intenções dos seus autores. Isso porque as fontes históricas, por serem efeitos de ações humanas do passado, não carregam em si o passado tal como ele aconteceu. Elas trazem, no entanto, a versão do autor sobre esse acontecimento. Além disso, as fontes são sempre lidas de acordo com os valores do momento histórico de quem as analisa. As perguntas fundamentais feitas por aqueles que desejam analisar uma fonte histórica são: quando? Quem? Onde? Para quem? Para quê? Por quê e como? As ausências dessas respostas também são dados importantes para a interpretação das fontes históricas. Esses pressupostos devem ser seguidos e com ainda mais cuidado ao utilizar fontes iconográficas, pois utilizá-las de modo acrítico pode levar a equívocos que devem ser evitados tanto por historiadores quanto por professores de história. Fontes arqueológicas, audiovisuais e relatos orais são outros tipos de fontes importantes para o historiador. As fontes arqueológicas são os únicos recursos disponíveis para o estudo das sociedades ágrafas e das chamadas pré-históricas. Mesmo para a compreensão de sociedades com escrita, a arqueologia colabora fornecendo elementos que geralmente não figuram nos documentos escritos, como aspectos do cotidiano observáveis em objetos domésticos, entre outros recursos. As fontes audiovisuais e musicais, como o cinema e a televisão, ganharam cada vez mais importância para os pesquisadores que se dedicam ao século XX. O que foi possível pelo rápido avanço e sofisticação dos recursos eletrônicos. O cuidado que o historiador deve ter ao lidar com esse tipo de fonte é ainda maior que o dispensado às fontes iconográficas, pois a impressão de objetividade e de retrato fiel da realidade vinculado pelas imagens em movimento tende a ser ainda mais persuasiva que a oferecida pela imagem iconográfica.
Além de fonte de pesquisa, o cinema também funciona como um valioso veículo de aprendizagem escolar. Os relatos orais constituem outro tipo de fonte privilegiada para estudar a história recente. As entrevistas gravadas podem ter grande valor como fontes históricas, desde que direcionadas em um projeto orientado por uma metodologia que estabeleça claramente os objetivos das entrevistas e se definam as pessoas ou os grupos a serem abordados. O contato com fontes históricas de diversos tipos, como cartas, decretos, diários, depoimentos, notícias de jornais e revistas, pinturas e textos literários, exige o desenvolvimento da competência leitora de diversos tipos e níveis para a construção do conhecimento histórico. O desenvolvimento da competência leitora é constantemente algo que deve ser estimulado. As atividades presentes terão que ter como objetivo auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados, utilizando para isso fontes de informações diversificadas. Além de valorizar as experiências vividas pelos alunos e sua realidade próxima, elas incentivam-nos a desenvolver a competência leitora, aumentando sua autonomia e tornando os sujeitos mais ativos em seu próprio aprendizado. Se você gostou dessas dicas e se você aprendeu algo de útil e interessante nesse vídeo, deixe nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.